Olá, bem-vindo a todos a mais um podcast Filoversando. E na edição de hoje a gente vai falar um pouco sobre a temática de histeria de Sigmund Freud. Então vamos começar com um questionamento. O que é a histeria? Bem, na época em que Freud se debruçou sobre esse fenômeno, muitas mulheres apresentavam sintomas muito característicos, como estereotipias, paralisias em determinadas partes do corpo, mutismo, cegueira e déficits de memória. Contudo, as mesmas pareciam em geral bem, já que os órgãos afetados e os sintomas que apresentavam surgiam e desapareciam sem nenhum entendimento dos médicos da época. O que podemos perceber com essa sintomatologia, então, é que suas características predominantes é a inexistência de causas físico-biológicas exatas. Em outras palavras, não é possível determinar o que causa essa doença, pelo menos pelos meios de exames físicos disponíveis da época. Então, o que de fato é a histeria? E qual foi a conclusão de Freud sobre esse assunto? Primeiramente, antes de Freud, o conceito de histeria já foi estudado. Em meados do século XIX, o neurologista francês Jean-Martin Charcot realizou pesquisas sobre esse fenômeno psicológico. Ele empregava a hipnose em seus pacientes para estudar a histeria e demonstrou que ideias mórbidas podem produzir certas manifestações físicas. No entanto, por não ter obtido o sucesso desejado, a sua pesquisa não teve muita visibilidade, sendo esquecida com facilidade. Somente alguns anos depois que o neurologista e psiquiatra Sigmund Freud começou a estudar os mecanismos da histeria e suas complexidades, que para sua época acabou se tornando um desafio. A partir dessa complicação nasceu a psicanálise, como uma maneira de superar esse desafio. Ao decorrer de sua pesquisa, ele observou que a histeria não era um distúrbio exclusivo das mulheres, mas era predominante nelas. E em resumo, a sua ideia principal caracteriza a histeria como um trauma na infância que acaba se manifestando fisicamente tempo depois. Esse trauma gera memórias ou sentimentos que se alojam no subconsciente. Assim, o indivíduo não consegue se lembrar dessas memórias, ocorrendo um recalque. E alguns anos depois, por meio dessa carga psíquica, todas essas lembranças acabam se manifestando fisicamente no corpo. Na psicanálise, esse processo é chamado de somatização. Um dos métodos mais eficientes no tratamento de histeria é o processo de catarse. Esse processo consiste no acesso a essas memórias isoladas por meio de uma hipnose, para assim realizar limpeza no indivíduo. Ao longo do tempo, as manifestações de histeria não eram julgadas de maneira correta. Normalmente, as discussões sobre esse assunto incluíam a religião no meio, e muitas vezes esses casos eram considerados uma espécie de possessão demoníaca. Porém, nos dias atuais, após os estudos de Freud, a histeria começou a ser vista mais como um problema psicológico e menos biológico. E o termo histeria não é mais utilizado para se referir ao diagnóstico de um paciente, mas sim se referem como transtornos de somatização ou neuroses. Por isso, hoje em dia, esse termo é mais utilizado em meios ideológicos, como o movimento feminista. Concluímos então que hoje em dia é um pouco diferente e mais abrangente, mas ainda assim há histeria. Atualmente, pensa-se a histeria enquanto um comportamento. Assim, não existe um gênero específico contemplado sobre o conceito da histeria. Sim, temos homens histéricos também, e não necessariamente com sintomas exclusivamente físicos. Além disso, descobriu-se que algumas personalidades têm mais propensão ao comportamento histérico do que outras. Alguns autores dividem os sintomas histéricos em quatro principais vertentes, sendo essas a mais depressiva, uma que apresenta um comportamento infantilizado, presença de posturas disruptivas na tentativa de transpor as regras sociais, e por último, uma histeria que tende a apresentar sintomas físicos e somáticos. Bom, tiradas as dúvidas inicialmente propostas, hoje acabamos por aqui. Muito obrigado por ouvir a mais um podcast Filoversando.